Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de língua portuguesa, tá? Hoje nossa aula vai ser continuação da aula número 4. Eu mencionei para vocês que aquela aula seria dividida em duas, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar vendo o estudo das orações subordinadas, tá bom? Oração subordinada, como nós já vimos, é ela que exerce a função sintática, uma função sintática para a oração principal. Ela pode ser adjetivo, ela pode ser um substantivo, ela pode ser um advérbio, tá bom? Mas nós estamos estudando a oração subordinada substantiva, ou seja, que é aquela que fornece, exerce a função de alguns substantivos para a oração principal. Entre eles, nós focamos de início na oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela em que a oração vai funcionar como sujeito para a oração principal. Ou seja, eu vou ter uma oração subordinada que será o sujeito para a minha oração principal. E aí, na aula passada, vocês viram algumas estruturas. A primeira, não é isso? Hoje nós vamos ver mais duas. E após ver mais duas estruturas de como formar a oração subordinada substantiva subjetiva, nós vamos iniciar o estudo de uma segunda oração subordinada, que é a substantiva predicativa. Então, a aula terá esses dois momentos no dia de hoje. Outra maneira para a formação das orações subordinadas substantiva subjetiva é quando ela apresentar verbos unipessoais em sua estrutura. A princípio, um verbo unipessoal é aquele que ele é conjugado na terceira pessoa do singular, tendo como sujeito, em muitos casos, uma oração subordinada, tá? Então, são exemplos comuns de verbos unipessoais o verbo convir, urgir, parecer, importar, constar, endereçar, suceder e assim por diante, tá bom? Então, frisando, verbos unipessoais apresentam somente a terceira pessoa do singular e do plural. E estando na terceira pessoa do singular, e muitas vezes nós vamos encontrar o sujeito como a própria oração. Nesse caso, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aí tem um esqueminha que vocês podem encontrar um bem semelhante na página 36 do módulo de vocês. Veja só. Eu tenho aí um período simples. Observem, esse período simples, né, é aquele cujo só temos uma oração, certo? Se tem uma oração, eu tenho apenas um verbo. Então, nesse período, a estrutura foi a seguinte: o verbo unipessoal mais o sujeito. Observe, importa a finalização do caso. Aqui eu tenho uma oração construída na ordem inversa, né? Se a gente fosse colocar ela diretamente, seria a finalização do caso importa. Observe, então, que o verbo importar aí, ele é unipessoal. E a finalização do caso, é o nosso sujeito. Então, eu tenho aí um sujeito em terceira pessoa. Agora, observa que essa oração com período simples, ela pode se tornar uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. De que forma?
eu posso transformar esse sujeito em uma oração. Por exemplo, ó, no período simples, a gente viu que o verbo unipessoal ele se juntou com o sujeito. Agora aqui é diferente, eu vou ter um período composto e nesse período vai ter a presença do verbo unipessoal, mas ao invés de ter o sujeito, vai ser a oração subordinada substantiva subjetiva. Exemplo, importa que o caso seja finalizado. Então, olha só, o verbo importar continua aí, ó, mas agora nós vemos uma outra forma verbal lá no finalzinho, ó, que o caso seja finalizado. Finalizado é uma forma verbal, tá bom? Então, nós temos aí mais um exemplo de oração subordinada. Olha como ela se formou. Eu peguei o verbo unipessoal, transformei lá ó, o sujeito da oração em uma oração subordinada. Para isso, houve a presença ó, da conjunção que e o substantivo finalização, ele assumiu uma forma nominal do verbo finalizado. Belezinha? Por último, pessoal, nós temos a terceira estrutura que vai nos ajudar a formar a oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui nós temos o seguinte, ó, um período simples formado com um verbo na voz passiva analítica mais o sujeito. Quando nós falamos em verbos na voz passiva analítica, vale a pena relembrarmos né, o conceito primeiro de voz passiva e voz ativa. A voz ativa, quando o sujeito ele realiza a ação, ele pratica a ação do verbo, ele é agente. Já a voz passiva, o sujeito ele não realiza, ele é paciente da ação verbal. É ele que sofre a ação expressa pelo verbo. A voz passiva, então, vai ser quando o meu sujeito sofre a ação. Exemplo, ó, eu poderia dizer assim, o leitor escreveu uma carta. Então, aqui, o leitor ele está agindo, ele é agente, voz ativa. Agora, quando eu quero passar essa frase, essa oração para a voz passiva, ela seria da seguinte maneira. A carta foi escrita pelo leitor. Então, aqui a gente já tem um caso de voz passiva. Aí, quando nós nos referimos à voz passiva analítica, que é o que vem aqui apresentando para nós, é quando, por exemplo, essa voz passiva analítica vai ser formada por uma locução verbal. Olha lá no meu exemplo que eu citei anteriormente, a carta foi escrita. Foi escrita é uma locução verbal. Eu tenho um verbo conjugado, foi, está conjugado, e escrita, nós temos um verbo com a terminação nominal, certo? Então, a voz passiva analítica ela se caracteriza assim. Nesse período simples, para a gente poder formar nossa oração subordinada, veja que primeiro veio o verbo na voz passiva analítica, foi previsto. Em seguida veio o sujeito, ó, o início da feira literária. Então, o que foi previsto? O início da feira literária. Veja que aqui o meu sujeito, ó, ele está de acordo com a minha voz passiva. Foi previsto, tá? Agora, para formar um período composto, que justamente vai ser quando eu tenho mais de uma oração, vai mudar um pouquinho, ó. O verbo na voz passiva analítica vai agora estar junto com a oração subordinada substantiva subjetiva. Olha lá. Foi previsto. Previsto que
A feira literária iniciaria. Observe que agora, junto com o verbo na voz passiva, o sujeito ali, o início da feira literária, passou agora a tomar a estrutura de uma oração. Ele se tornou uma oração por completo, que a feira literária iniciaria. Veja mais uma vez, a palavra início, o substantivo início, tornou-se um verbo, iniciar. Então, nós temos uma segunda oração. E o que nos ajuda a identificar que aí é uma oração subordinada é a presença do que, né, da conjunção que. Mas, professor, e como eu vou saber que é um sujeito da oração? É só você voltar para a primeira oração, que é a oração principal. E chegando lá, você vai identificar, foi previsto. Tá bom, mas o que foi previsto? Eu não consigo encontrar só nessa primeira oração. Então, que a feira literária iniciaria. Aqui é um exemplo de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Alguns verbos que podem nos ajudar a formar essa oração na voz passiva analítica são os seguintes, foi decidido, era esperado, será comentado, será anunciado. São algumas formas que nós podemos utilizar nesse tipo de oração. A voz passiva, ela pode ser analítica e também sintética. A analítica nós vimos um exemplo anterior. Na voz passiva sintética, o que é que vai ocorrer? Ela vai ser formada por um verbo transitivo direto ou direto e indireto ao mesmo tempo, na terceira pessoa do singular ou plural, junto com o pronome apassivador se. Ou seja, eu poderia pegar o verbo vender. Quem vende, vende algo, não é isso? Então, pegando aí esse exemplo do verbo vender, eu posso colocar assim: vendem-se apartamentos. Pronto. A partir do momento que eu falo vendem-se apartamentos, eu vou observar que o verbo vender, veio junto da partícula apassivadora se. Isso é que forma a nossa voz passiva sintética. Alguém aí está vendendo o apartamento, mas eu não sei quem é, ok? Pronto. Então, para formar também uma oração subordinada substantiva subjetiva, usando a voz sintética, a gente vai ter o seguinte, o período simples, ele vai vir com o verbo na voz passiva sintética, mais o sujeito, como foi na oração anterior, comenta-se sucesso nas operações em breve. Então, veja, comenta-se aí, o verbo está na voz passiva sintética. Sucesso nas operações em breve é o nosso sujeito, tá bom? Agora observa aqui como nós vamos formar a oração subordinada. Nós vamos ter o período composto na voz passiva sintética, mais a presença de uma outra oração. Comenta-se. Eu transformei a minha primeira oração lá, o sujeito, em uma oração subordinada substantiva subjetiva. Olha aí. Lá eu tinha sucesso nas operações em breve. Olha como ficou agora, que haverá sucesso nas operações em breve. Tudo bem? Oração subordinada substantiva predicativa está localizada aqui na página 37 do módulo de vocês. Vocês vão observar como se dá a formação desse tipo de oração e também o que ela é.
Então, uma oração subordinada substantiva predicativa, ela vai exercer a função sintática de predicado para a oração principal. Nós vimos que anteriormente, na subjetiva, o sujeito era a própria oração, funcionando como sujeito para a oração principal. Já aqui não, eu vou ter uma oração principal que vai ter sujeito e vai ter verbo, só que não vai ter predicado. E se o predicado não está dentro dela, ele virá na segunda oração, que é justamente a oração subordinada, tá bom? Essa oração subordinada, ela apresentará características para esse nosso sujeito. Então, nós vamos ver aí que se trata de uma oração predicativa, porque vai ocorrer a presença do verbo de ligação, teremos o sujeito, mas a oração subordinada, ela funcionará como predicativo para esse sujeito. Galera, como eu falei para vocês, a oração subordinada substantiva predicativa é diferente da anterior que nós vimos antes. Ela agora vai ter o sujeito na oração principal e também vai ter um verbo, tá bom? Só o que vai faltar nessa primeira oração principal é o predicado, é o predicativo, digamos assim. Então, se o predicativo não está na primeira oração, ele vai ter que estar na segunda. E se a segunda oração vai exercer uma função sintática de predicativo do sujeito, eu digo que essa minha oração ela vai ser subordinada substantiva predicativa. Então, são as que funcionam como predicado do sujeito da oração principal, que tem verbo de ligação. Aí aqui eu tenho um exemplo de como ocorre a formação da oração subordinada substantiva predicativa. Na nossa primeira aula, eu escrevi até no quadro como eu tinha uma oração com verbos de ligação. Aí aqui eu tenho mais uma vez, a partir do período simples, como é esse tipo de oração. Veja aí, nessa oração, nós teremos um sujeito, mais o verbo de ligação, mais o predicativo. Lembrando, predicativo, ele vai estabelecer uma característica, uma qualidade, a maneira que o nosso sujeito ele se encontrar. O verbo de ligação, então, atua como o próprio nome já diz, ligando o sujeito, no caso, ao nosso predicativo, tá bom? Então, olha o exemplo aqui, Meu sonho é a alegria das crianças. Pronto. Meu sonho é a alegria das crianças. Observe que meu sonho vai funcionar como sujeito. É o verbo de ligação. E a alegria das crianças é o predicativo de meu sonho. Porque ele complementa, ele diz o que é o sonho, como é, tá bom? Mas aí, como é que eu posso formar a oração subordinada substantiva predicativa? Observe que no período composto, eu dizia a vocês, bem no início desse vídeo, que o sujeito, ele virá junto com o verbo de ligação na oração principal. Mas não teremos a presença de um predicado. Ou seja, o predicado vai estar fora da oração principal. E se ele vai estar fora da oração principal, nós o encontraremos na oração seguinte. E essa oração seguinte vai receber o nome de subordinada. Então, olha o exemplo aí. Meu sonho é que as crianças sejam alegres. Observando, isolando essa oração a partir do verbo de ligação, eu vejo duas orações aqui, Meu sonho é,
que as crianças sejam alegres. Sejam é verbo, então eu tenho mais uma oração. Observando lá na oração principal, meu sonho é. Eu tenho aqui, ó, o meu sujeito, né? Isso. Meu sonho é sujeito. Eu tenho um sonho. Então, tem o verbo de ligação é. Só que quando eu olho para essa oração, eu não encontro o predicado para dizer o que é esse sonho. Então, o predicado está lá fora, ó. Que as crianças sejam alegres, na segunda oração. Então, aqui eu tenho um predicado. Se eu tenho um predicado e esse predicado ele está complementando o sujeito aí, então ele recebe o nome de predicativo. Se ele recebe o nome de predicativo e toda essa oração está complementando o sentido da primeira, da oração principal, essa oração receberá o nome de oração subordinada substantiva predicativa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês aproveitem, tá? Vejam os vídeos, revejam quantas vezes for necessário para que vocês consigam entender. E se não entender, já sabem onde me encontrar, tá bom? Beijão, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.